Bom, pessoal, deixa eu comentar com vocês. Eu tenho estudado e vivido a fé cristã durante boa parte da minha vida. Especialmente nos últimos 12 anos, eu tenho acompanhado pessoas na sua caminhada espiritual em tempo integral. E sabe uma coisa que eu percebo? Grande parte das pessoas acaba caindo nos mesmos erros quando tenta entender o cristianismo. É verdade. Não importa se a pessoa de repente está começando a sua caminhada espiritual recentemente, ou se de repente ela já participa numa igreja há anos. Em geral, as pessoas acabam tropeçando nos mesmos pontos quando tentam viver o cristianismo. Então, pensando nisso, a gente elaborou essa nova série de mensagens muito importante, que se chama Nossos Maiores Erros em Entender o Cristianismo. Vai ser uma jornada fantástica e eu já estou convidando vocês para estarem junto com a gente nessa série. Hoje o tema é muito importante. Pecado não é fazer coisas erradas. Pecado não é fazer coisas erradas? Não. Sabe, tradicionalmente, nós tratamos o pecado como atitudes que Deus não gosta e que nós precisamos evitar de forma suficiente para um dia a gente poder ir para o céu. Essa é normalmente a ideia de pecado tradicional que a gente tem. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui na cidade de Chapecó, que é a nossa cidade, ou mesmo em outras cidades ou localidades, perguntando o que é pecado, eu acho que grande parte, imensa maioria das pessoas possivelmente diria: pecado é ser desonesto, pecado é mentir, pecado é matar, é adulterar, ou outras, mas nessa série de atitudes imorais. As pessoas iam falar provavelmente isso. Essa é a concepção tradicional de pecado, mas não é a concepção bíblica dele. Não. E eu preciso esclarecer isso para vocês, porque se isso não for bem compreendido, vocês não vão conseguir vivenciar a fé cristã realmente de uma forma coerente e saudável. Se a gente fosse comparar o pecado, por exemplo, com uma árvore, a gente poderia dizer que todas essas atitudes, ser desonesto, mentir, matar, adulterar, roubar e outras tantas, seriam os galhos dessa árvore, mas nem de longe seria o tronco ou a raiz. A gente poderia dizer, de uma forma mais apropriada, que essas atitudes são consequências do pecado, mas não exatamente ele propriamente dito. Tá, Jorge. Mas então, o que é pecado para a Bíblia? Qual é a raiz do problema? Para a gente entender isso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o relato da Bíblia que fala como o pecado entrou no mundo. Você deve lembrar que lá no livro de Gênesis, na Bíblia, a gente ouve que Deus cria um mundo bom, um mundo perfeito. E ele coloca os primeiros seres humanos num local paradisíaco, um jardim que é chamado na Bíblia de Éden. E lá tem uma infinidade, inúmeras árvores e coisas maravilhosas para eles poderem aproveitar. E tem apenas uma regra, tem uma árvore que se chama Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Aquela árvore eles não poderiam comer. Olha só o que o versículo diz literalmente. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tá, Jorge, mas por que tem essa árvore? O que ela significa? O que ela simboliza? Qual é o sentido disso? Para você entender, primeiro repare que não existe nenhuma lógica, nenhuma razão visível para justamente essa árvore estar proibida. Não é que ela parece potencialmente perigosa. Aliás, Deus nem mesmo explica o porquê não. E tem uma razão para isso. O relacionamento com Deus, assim como todo relacionamento que nós temos, e ainda mais, ele é baseado na confiança. E a nossa confiança em relação a Deus, ela é realmente demonstrada através da nossa obediência. Se os primeiros seres humanos entendessem por que eles não poderiam comer daquela árvore, eles não estariam confiando em Deus, ou não teriam necessidade de simplesmente obedecer a Deus, eles estariam concordando com Deus, afinal tem lógica. Então, o que Deus está fazendo ali é um exercício de confiança que vai possibilitar o relacionamento. Então, entenda essa árvore, comer dela não tem nada de imoral, como, por exemplo, matar, roubar ou coisas do tipo.
Essa árvore ela é um símbolo da relação entre os seres humanos e Deus. Se os seres humanos não comessem dela, com isso eles estariam dizendo: nós realmente confiamos em Deus, nós realmente colocamos a nossa confiança, Ele é o nosso Criador, nós cremos que Ele nos ama e nós obedecemos. Agora, se eles de repente comessem dessa árvore, eles com isso estariam dizendo: nós não confiamos nesse Deus. Nós agradecemos que Ele tenha feito esse mundo para nós. Nós agradecemos que Ele tenha nos dado a vida, mas nós não queremos viver essa vida sob a sua autoridade. Nós não queremos viver essa vida conectados a Ele. Nós queremos viver a vida do nosso jeito. Na verdade, o pecado do Adão e da Eva lá é o desejo por autonomia. A gente quer viver a vida do nosso jeito. A gente não quer estar sujeito ou submisso a um Deus Criador. Por isso, eles quebram o relacionamento. E aqui, essa é a questão. Pecado, a raiz do problema é a quebra do relacionamento com Deus. Ainda ficou um pouco difícil de entender? Deixa eu te explicar isso de uma outra forma. Jesus explica isso no Novo Testamento através de uma parábola, de uma história. Ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos e em certo momento seu filho mais novo chega para ele e diz: pai, me dá minha herança, me dá tudo que eu tenho direito, porque eu quero ir embora de casa e fazer minha própria vida. Para nós, essa parábola que Jesus conta em Lucas 15, ela não é muito estranha, porque afinal de contas, na nossa cultura é muito comum que em algum momento os nossos filhos vão querer viver a sua própria vida e sair de casa. Mas considere o quanto isso deve ter impactado as pessoas para quem Jesus estava contando, porque naquela época, na cultura de Jesus, não era normal os filhos saírem de casa. Eles permaneciam na casa dos pais. Um dia depois, quando eles fossem adultos, eles administravam junto a propriedade rural com o pai, mas ainda submissos à sua autoridade. Depois, um dia, eles cuidariam do pai. Depois, finalmente, quando o pai falece, eles assumem a liderança da família. Então os filhos não saem de casa. Jesus está dizendo que o pecado é como um filho que rompe com seu pai e diz: eu não quero viver contigo, eu não quero viver a vida que tu tens para mim, eu não quero viver sob a tua autoridade, eu quero simplesmente sair daqui. E esse filho, na história de Jesus, ele sai e acaba gastando todo o seu dinheiro de uma maneira muito irresponsável, aí com festas, com muitas coisas. Mas repara que para Jesus o pecado não começa nas atitudes imorais dele. Já começou muito antes, quando ele decidiu romper com o seu pai. Ou seja, para Jesus, pecado é como um filho que deseja os bens do pai, mas não o próprio pai. É como um ser humano que deseja as bênçãos de Deus, mas não o próprio Deus. É como um ser humano que deseja que Deus o abençoe, que Deus derrame seu poder sobre a sua vida, mas que não quer viver e se relacionar um relacionamento próximo com esse Deus. Para Jesus, ou melhor, para a Bíblia, pecado é uma pessoa que não quer viver sob a autoridade de Deus. E em nome do seu desejo por autonomia, rompe uma relação. De repente, pode até ter um lugar com Deus na sua vida. Mas é aquele lugarzinho, alguma coisa que eu faço no domingo, mas não um lugar realmente. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês isso através de um exemplo. Se a gente fosse aplicar esse conceito bíblico de pecado que a Bíblia traz, por exemplo, no nosso corpo, seria mais ou menos assim, para você entender. O conceito tradicional de pecado, que é visto como as coisas erradas que a gente faz, é como se a minha mão, de repente, de vez em quando, fizesse alguma coisa errada, pegasse alguma coisa que eu não quero, ou encostasse em algo quente que eu não gostaria. Ela não responde muito bem. Mas o conceito bíblico de pecado é como se a minha mão olhasse para mim e dissesse: George, eu não quero mais viver conectado a ti. Eu não quero mais fazer parte desse corpo. Eu não quero viver fazendo aquilo que você deseja. Eu quero viver fazendo aquilo que eu quero. Eu sei que eu fui feito para viver conectado contigo, mas eu vou me desconectar. Eu sei que eu fui feita para pegar as coisas, mas eu não quero mais ficar servindo a tua vontade. Eu quero fazer do meu jeito. Eu vou me amputar do teu corpo. Daí eu diria para minha mão: mas se você fizer isso, você morre. E aí ela diria para mim: não morro não. E aí ela vai lá e se amputa da minha mão e começa a se retorcer no chão. E aí ela diz para mim: olha, viu, eu não morri. E eu olho para ela e diz: olha, isso é só uma energia residual que você tem, mas você está morrendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Pecado é nós nos desconectarmos do Deus da vida. E por isso vem a morte. Sabe,
É interessante, quando Deus falou ali no versículo que se eles comessem da árvore do bem e do mal, eles certamente morreriam. Isso não é um castigo, é uma consequência. A consequência por se desconectar do Deus da vida é morrer. Eu gosto desse exemplo da mão porque ele fala exatamente o que é pecado, é essa rebelião, é eu me desconectar de Deus para mim poder viver a vida do jeito que eu achar melhor. E também fala da consequência, a morte. E a morte, quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando só da nossa morte física, que todos nós um dia vamos passar também, mas ela também fala da nossa morte eterna, de ficar eternamente separado de Deus, naquilo que a Bíblia chama de inferno. E mesmo a morte espiritual, que significa viver uma vida vazia, viver uma vida com o sentimento de que deveria ter mais. Nós já vamos falar um pouco mais disso. Bom, mas qual é o problema de eu me desconectar e quebrar o meu relacionamento com Deus? Um grande filósofo chamado Søren Kierkegaard, se você já estudou filosofia, você já viu sobre ele, porque ele é realmente muito importante na história da filosofia. Ele diz o seguinte: os seres humanos foram criados não só para crer em Deus de forma geral, mas para amá-lo sobre todas as coisas, para centrar a vida nele acima de tudo e a partir dele construir sua identidade. Qualquer alternativa a isso constitui pecado. Você viu? O que o Kierkegaard está dizendo é que o nosso relacionamento com Deus não é qualquer relacionamento, é o relacionamento base da nossa vida. Você já parou para pensar possivelmente como o nosso relacionamento com os nossos pais interfere na nossa maneira de ser quando somos adultos? É realmente muito grande, porque o relacionamento com os pais é um relacionamento bastante básico. Agora, se o relacionamento com os pais já foi criado para ser tão base para a gente, imagina o relacionamento com Deus. Muito mais. Nós fomos feitos para, a partir do nosso relacionamento com Deus, termos a nossa noção de identidade. Quem eu sou. A partir do nosso relacionamento com Deus, eu posso dizer, eu sou um filho amado de Deus. Nós somos feitos para, a partir do nosso relacionamento com Deus, termos a nossa noção de valor. Olha, se eu sou um filho amado de Deus, eu tenho um valor inestimável, assim como todo e qualquer filho tem um valor inestimável para os seus pais. Nós fomos criados para, a partir do nosso relacionamento com Deus, termos a nossa noção de sentido. Poxa, eu fui criado por esse Deus com um conjunto específico de habilidades, de possibilidades, e agora eu posso colocar toda essa minha riqueza de vida a serviço dele para fazer aquilo que ele deseja no mundo, e aqui eu encontro sentido. Nós somos feitos também para, na nossa relação com Deus, encontrarmos felicidade. O que eu realmente preciso para mim ser feliz, para mim ter satisfação, alegria, para mim ter paz, é um relacionamento próximo com Deus. Isso. Vocês sabem, tempos atrás eu estava conversando, tomando um café com uma grande amiga, que estava justamente descobrindo alguns passos da espiritualidade cristã. E ela fez o seguinte comentário comigo. Ela disse assim: olha, Jorge, eu quero realmente que Deus seja o centro da minha vida, que Ele esteja em primeiro lugar na minha vida, mas o que isso significa na prática? Isso significa que eu tenho que orar, ler a Bíblia aí na igreja? E eu respondi para ela: sim, também, mas muito mais do que isso. Ter Deus no centro da nossa vida significa justamente que a gente busca a nossa identidade, o nosso valor, o nosso sentido e a nossa felicidade nele. É isso. Bom, mas como a gente volta agora, se nós estamos com o nosso relacionamento rompido com Deus, lembra, pecado é o rompimento de relação com Deus, nós vamos buscar tudo isso, identidade, valor, sentido e felicidade, em outra coisa. Nós vamos fazer de outras coisas o centro da nossa vida. Ah, Jorge, mas eu acho que não. Eu não tenho centro nenhum na minha vida. Você tem. Talvez não de forma consciente, mas você vai projetar a tua felicidade, a tua realização, o teu sentido, o teu valor, a tua identidade em algo. Eu aposto. Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas que de maneira muito inconsciente projetaram isso no sucesso e colocaram na sua mente, no seu coração, de que elas precisavam ter uma boa carreira para ser alguém na vida. Repara, isso é a identidade. Eu sou alguém quando eu sou bem-sucedido. Eu já vi, por exemplo, pessoas que projetaram a sua felicidade nos filhos. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver filhos. Ou eu já vi pessoas que colocaram também, por exemplo, a sua noção de valor no casamento. Se sentem amadas, valiosas, valorizadas, se elas vivem uma história de amor e se o relacionamento com o seu cônjuge está indo bem.
Ou eu já vi também pessoas que colocaram como centro da sua vida buscando essas coisas, por exemplo, no prazer. Não, para a vida ser vida de verdade, eu preciso viajar, eu preciso ir para as festas, eu preciso aproveitar a minha vida. E de repente, essa pessoa fica vendo a foto de outras pessoas viajando, outras pessoas tendo experiências legais, ela fica incomodada com aquela sensação de que a vida está passando e eu não estou vivendo. Cuidado! Possivelmente é porque o prazer está sendo o centro do teu coração. Sabe, o assunto é tão sério que uma vez o próprio Jesus falou que o dinheiro poderia se tornar o centro da nossa vida se a gente projetasse a nossa felicidade nele. Se a gente olhasse para o dinheiro e pensasse assim, não, a hora que eu tiver estabilidade financeira, a hora que eu vencer na vida, a hora que eu chegar lá, daí sim a vida vai ser vida, daí sim eu vou ser feliz, o dinheiro está se tornando o centro da sua vida. E o próprio Jesus falou que ou Deus é o centro do teu coração, ou o dinheiro. Se o dinheiro for o centro do teu coração, ele acabou de se tornar o teu Deus. Uau! Então, se a gente fosse dar uma olhada nessa árvore aí que a gente está chamando de pecado, a gente diria que a raiz do problema é viver sem Deus no centro da minha vida. De repente eu até vivo com Deus, mas ele tem aquele lugarzinho, de vez em quando eu vou lá e dou uma atenção. Então a raiz do pecado é viver sem Deus no centro da minha vida. O tronco é colocar outra coisa no centro. Mas qual é o problema disso? O que isso pode trazer de ruim para nós? Muito. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Ter outra coisa no centro da sua vida que não a Deus vai te trazer um senso de valor instável. Vamos imaginar, por exemplo, aquela pessoa que colocou a sua noção de valor no trabalho. Então agora ela está indo num momento bom, ela acabou de ser promovida, ou ela está conseguindo colocar bem a sua empresa no mercado, ela vai se sentir muito valiosa, ela vai se sentir alguém muito importante, talvez até demais. Agora, e se vier uma crise? E se vier uma crise na empresa? E se de repente ela for injustiçada? Ou se de repente ela for demitida? Ou sei lá, não der certo os seus negócios? Ela vai lá no chão, se sentindo derrotada, se sentindo desvalorizada, como se ela não tivesse mais valor nenhum diante dos outros e de Deus. Percebe? Senso de valor instável. Outro problema, ansiedade. Imagina que, por exemplo, você colocou que para você ser feliz, você precisa ter uma boa carreira profissional. Vamos continuar nesse mesmo exemplo. E aí, de repente, você tem um objetivo que você sabe, eu preciso vencer isso para minha carreira decolar. Você vai ficar extremamente ansioso. Porque esse desafio ele não interfere apenas numa parte da sua vida, que é a sua carreira. Ele interfere na vida como um todo. E se der errado, você vai sentir que a vida está perdida porque você fez disso o seu sentido. A sua felicidade. A sua realização. Aliás, eu acredito que boa parte da ansiedade extrema que a gente tem hoje é por causa disso. Outra coisa, viver sem Deus no centro da nossa vida vai fazer com que a gente tenha muita dificuldade de perdoar os outros e a nós mesmos. Por exemplo, vamos dizer que você colocou a sua felicidade em ter uma vida financeira boa, confortável. E aí, de repente, seu sócio te deu um calote, um prejuízo realmente considerável. Ele não afetou apenas uma parte da sua vida, que é a área financeira. Ele afetou a sua realização, o centro do seu coração. Você vai ter a sensação de que ele estragou a sua vida, que ele colocou o seu projeto de vida por água abaixo. Você não vai conseguir perdoar. A mesma coisa vai fazer com que você tenha dificuldade de se perdoar se o erro foi seu. De repente você fez um mau negócio, de repente você fez algo errado que te trouxe um prejuízo gigantesco. A sensação que você vai ter é, eu estraguei a minha vida. E você não vai conseguir se perdoar por isso. Percebe como isso é pesado? Se Deus não for o centro da sua vida, você vai ter comportamento de vício. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que bebe? É um vício, né? O alcoolismo, ou mesmo a drogadição. Essa pessoa, ela abusa daquilo, ela vive aquilo de forma absolutamente desequilibrada, desordenada, ela tem dificuldade de perceber isso, e mesmo quando percebe, ela tem dificuldade de mudar. Agora, imagina uma pessoa que, por exemplo, fez dos filhos o centro da sua vida. Ela vai viver esse relacionamento de forma desequilibrada. Provavelmente ela vai ser excessivamente sufocante com os seus filhos. Na hora deles saírem de casa, vai ter dificuldade de deixar isso acontecer. Quem sabe até vai fazer alguma chantagem emocional, conforme nós vimos algumas semanas atrás. E ela nem vai perceber. Se perceber, ela não vai conseguir parar de fazer.
É um comportamento parecido ao de vício. Ou mesmo, por exemplo, a pessoa que fez do sucesso seu objetivo central, ela vai viver isso de forma desequilibrada, vai deixar muitas vezes a família de lado, de repente vai estar destruindo seu casamento e nem vai estar percebendo. E mesmo se perceber, não vai conseguir parar. Vai continuar deixando a família de lado, indo para a empresa. É isso, quando outra coisa é o centro da nossa vida, isso começa a ter características de vício para a gente. E a última característica, o objetivo nunca realmente corresponde à expectativa se o seu centro não é Deus. Digamos que você pensou, não, a hora que a minha empresa chegar lá e tiver X faturamento, aí sim. E você chega. Mas ainda não te trouxe o que você esperava. Não te trouxe a satisfação que você queria. E o que normalmente as pessoas fazem, colocam um outro objetivo e correm atrás dele. Mas não funciona. Sabe, uma colunista de Nova York chamada Cynthia Hamill, ela passou muito tempo convivendo com celebridades. E ela escreveu o seguinte, olha só que interessante. Aquela coisa gigantesca pela qual lutavam essas celebridades, né? A fama que faria tudo ficar bem, que lhes tornaria a vida suportável, que os encheria de felicidade, havia acontecido. Mas no dia seguinte eles acordaram e viram que ainda eram eles mesmos. A decepção os deixou irritados e insuportáveis. Ela percebeu que muitas das celebridades com que ela conviveu e estudou tinham um comportamento arrogante, ruim, difícil. E por quê? Ela chegou à conclusão de que eles projetaram na fama a felicidade e a realização. Chegaram lá e não encontraram. E essa frustração deixou eles assim. Eu posso apostar que se você tem qualquer outra coisa no centro da sua vida que não é Deus, essa coisa não vai trazer o que você espera. Talvez nessa noite você pense, não, mas a hora que eu tiver filhos, daí sim. Não, a hora que eu encontrar um marido e uma esposa, daí sim. Não, a hora que eu ganhar tanto por mês, daí sim. Mas você pode ter isso, ou até o dobro disso. E fique certo, isso não vai trazer a felicidade que você está esperando. Outro grande pensador da nossa época, chamado C.S. Lewis, ele diz o seguinte: a razão pela qual essa tentativa, viver sem Deus no centro, não pode ser bem sucedida é a seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O que o C.S. Lewis está dizendo é que assim como um carro só funciona, só é satisfeito com o combustível, nós também só somos satisfeitos com Deus. Sabe, aquilo que talvez você já tenha ouvido falar, que só Deus pode satisfazer o vazio do nosso coração, é exatamente isso. Sabe, essa sede que a gente tem por nos sentirmos amados, aceitos, valorizados, bem-sucedidos, por nós termos uma identidade, só Deus pode fazer isso. Sabe, quando a gente come um churrasco de noite, a gente acorda várias vezes de madrugada com sede, você já deve ter passado por isso, e aí parece que a sede não vai embora, a gente toma água e a sede sempre volta de novo, é a mesma coisa. Quando você tenta colocar outra coisa no centro da sua vida e buscar sua felicidade, outra coisa que não é Deus. Sempre dá sede de novo. Por isso que Jesus falou que ele era a água viva e quem tomasse dessa água jamais teria sede novamente. Bom, se a gente fosse agora de novo dar uma olhada naquela árvore do pecado, a gente veria esse esquema aqui. Agora você vai entender ele como um todo. A raiz do pecado é viver sem Deus no centro da minha vida. Por isso, o pecado, em primeiro lugar, não é uma grandeza moral, é uma grandeza relacional. O tronco, então, é colocar outra coisa no centro da nossa vida. E aí vem os galhos, que são as atitudes que desagradam a Deus. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, aquela pessoa que é desonesta. Aquela pessoa que é desonesta, antes dela ser desonesta, ela estava vivendo sem Deus no centro da sua vida. Daí ela foi colocar outra coisa, possivelmente o dinheiro. E o dinheiro acabou ganhando tanta importância no coração e na mente daquela pessoa, que ela começou a considerar o fato de ela agir desonestamente para tê-lo. Então o pecado não começou ali na desonestidade, começou no rompimento com Deus. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que adultera, que trai o seu cônjuge, como a gente comentou no início. Antes de ela fazer isso, possivelmente ela vivia sem Deus no centro da sua vida.
Então, o que ela fez? Ela resolveu colocar outra coisa no centro da sua vida, que possivelmente foi o amor romântico, a ideia de que se eu tiver uma grande história de amor, aí sim eu vou ser feliz. E aí, de repente, ela passou por algumas frustrações no seu casamento, e aquilo foi criando tanta força, não, eu preciso ser feliz, eu preciso encontrar um amor de verdade, que ela considerou o fato de que trair o seu marido ou sua esposa era uma opção. Mas antes da atitude, começou na quebra do relacionamento. Tem um outro tipo disso aqui acontecer que passa muito despercebido. Que o próprio Jesus fala. Lembra aquela parábola que eu citei do filho pródigo de Lucas 15? Não tem apenas um filho, são 2 filhos. Poderia ser os filhos pródigos. Logo depois que aquele filho mais novo gasta tudo, ele acaba então tratando porcos, que na época de Jesus era um animal impuro. E aí ele se arrepende e resolve voltar para casa. Quando ele volta, o pai faz uma grande festa. E o filho mais velho, o irmão mais velho, chega. E fica enfurecido porque o pai deu uma festa para o irmão mais novo, aquele irresponsável que tinha feito tanta coisa errada. Jesus conta essa história justamente para falar que muitos dos religiosos da sua época e religiosos ainda de hoje também estão afastados de Deus, apesar de talvez estarem na igreja quase todo dia. Os religiosos da época de Jesus, assim como aquele filho mais velho, também viviam sem Deus no centro do seu coração. E o que eles colocaram no lugar? A própria moralidade. O que fazia com que eles se sentissem alguém, que eles se sentissem valiosos, que eles se sentissem aceitos, fazer as coisas certas. Não, a gente é bom, a gente faz as coisas certas, a gente vai na igreja, a gente obedece, a gente é muito melhor do que muita gente por aí que faz tanta coisa errada. E isso fez com que eles tivessem uma atitude desagradável a Deus, uma religiosidade egoísta, arrogante, julgadora, que Jesus mais combateu. Eram pessoas que estavam tão distantes de Deus quanto as outras, mas não percebiam disso. Bom, por que é importante que você entenda esse esquema? Para que a gente entenda qual é a solução do problema. Sabe, se a solução do problema fosse, se a gente entende o pecado da forma tradicional, a solução do nosso problema seria mudar as nossas atitudes, né? Afinal de contas, pecar é não mentir, não roubar. De repente a gente ouve uma mensagem dessa e a gente sai daqui motivado dizendo, não, eu não vou mais mentir. Não, é verdade, eu estou sendo muito desonesto, mas hoje eu vou parar. Não, é verdade, eu vou deixar dessas coisas. Eu vou melhorar aqui e ali e eu vou dar um jeito nisso. Só que muitas vezes a gente acaba fazendo isso e consegue realmente algum resultado, mas por pouco tempo. Daqui a pouco a mudança já termina e a gente volta aos velhos hábitos. Você já cortou os galhos de uma árvore? O que acontece? Já podou uma árvore? Os galhos pode demorar um pouquinho, mas eles crescem de novo. Porque não é essa a solução. Sabe, a Bíblia vai dizer que a solução não é nós melhorarmos aqui e ali. A gente precisa resolver a árvore como um todo, a gente precisa de uma árvore nova, a gente precisa ser nova criatura, a gente precisa de uma transformação total. A solução para a gente arrancar a árvore, ou para que Deus arranque a árvore do pecado, está em cortar pela raiz. Sendo assim, a grande questão que a gente precisa ver agora é que de repente nós estamos vivendo sem Deus no centro do nosso coração. E para a gente resolver isso, a gente precisa agora se concentrar no nosso relacionamento com Deus, não nas nossas atitudes. É exatamente isso que o filho pródigo faz. Depois de ele ter gasto toda a sua fortuna em festa, ele não bota a mão na cabeça e diz, cara, gastei demais, mas eu vou voltar a trabalhar, vou recuperar esse dinheiro, vou aprender a me organizar financeiramente melhor e vou dar a volta por cima. Não. Qual é a solução? A solução para ele é, eu vou voltar para o Pai. A solução é, eu vou me reconectar nesse relacionamento base para a minha vida. A solução que Jesus está tentando ensinar é, a solução para o seu pecado não é você melhorar aqui e ali. É você viver com Deus no centro do seu coração. Sabe, e isso só é possível através do que Jesus faz. Eu acho lindo a história do filho pródigo. Porque daí aquele filho sujo de porcos, lembra? É um animal impuro. Ele sai e ele vai ensaiando o seu discurso porque ele não tem mais nem esperança de ser recebido como filho na casa do pai. Ele só quer algum lugarzinho lá. Mas quando ele chega no horizonte, nada no mundo poderia ter preparado ele melhor para o que estava para acontecer.
O pai vê ele no horizonte e corre na direção, quebrando todos os protocolos daquela sociedade. Isso era indigno. Aquele pai literalmente se humilha. Ele corre na direção do filho, abraça e beija o filho ainda sujo. Recebe ele como um filho e faz uma festa. Com isso, Jesus está ensinando para a gente que a gente só pode se reconectar com esse pai, porque esse Deus veio e correu ao nosso encontro. Uma corrida que foi extremamente humilhante para ele. Uma corrida que o levou até a morte da cruz, para que a gente pudesse de novo ser recebido por Deus. É assim que a gente pode voltar a viver com Deus na nossa vida. Se você entende o que nós estamos conversando, você não somente vai entender como você resolve o problema, mas você também vai ter um novo olhar sobre a vida cristã. A vida com Deus deixa de ser um conjunto de regras que você precisa seguir, mas passa a ser um relacionamento próximo que te salva e te transforma. Por isso, a grande pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: onde você tem buscado identidade, valor, sentido e felicidade? Você tem buscado em Deus? Você diria com toda a sinceridade do seu coração: Deus é o centro da minha vida? E a sua vida comprovaria isso, não seriam apenas palavras? Ou de repente você tem buscado a sua noção de identidade, de valor, de felicidade, de sentido em outras coisas? Talvez não está na hora de você também levantar e voltar para a casa do Pai? Aquele autor Timothy Keller, que eu já tenho citado outras vezes, ele diz o seguinte: todos precisamos viver em função de alguma coisa. Qualquer coisa que seja essa alguma coisa, ela se torna o Senhor de nossa vida. Quer pensemos nesses termos, quer não. Jesus é o único Senhor que, se você o receber, vai realizá-lo plenamente, e se o desapontar, lhe perdoará por toda a eternidade. Se o trabalho for o Senhor da tua vida e você falhar, você está acabado. Se o teu casamento for o Senhor da tua vida e você falhar, você está acabado. Se Jesus for o Senhor da tua vida e você falhar, Ele vai te estender a mão e te convidar a começar de novo. Que lindo isso. Sabe, quando Adão e Eva comeram daquele fruto, daquela árvore que nós falamos no início, Deus não pergunta o que foi que vocês fizeram. É interessante, se você for lá olhar Gênesis, Deus pergunta: onde vocês estão? Então, quando você ouvir sobre pecado novamente, não pense em primeiro lugar no que você está fazendo e nas suas atitudes, mas pense em como está o seu relacionamento com Deus. Onde eu estou? Conectado a esse Deus ou não?